Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Estamos estudando Mateus capítulo 18. Agora iremos ler os versículos 21 e 22. São versículos que é bem falado nas igrejas, bem conhecido pelos irmãos. Que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ai, que texto! Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Eu me emociono com a palavra de Deus. Como Jesus, ele conhece os nossos corações. Como Jesus aqui, ele sabe das nossas intenções. Quantas vezes nós já falamos isso, já citamos isso para os nossos irmãos, para aquelas pessoas que precisam perdoar. Você tem que perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque a Bíblia diz. Aí a gente pega esse texto. Aí nós pegamos esse texto e eu gostaria de trabalhar um pouco sobre isso, sobre como perdoar. Pedro aqui estava parecendo ser um cara generoso. Aí Jesus fala: calma, Pedro, tu tá bem por fora. É interessante, querido, que esses versículos a gente lê tanto na palavra, né? A gente não faz uma exegese desse texto, uma hermenêutica. E quando você aprofunda no que Jesus de fato que estava dizendo aqui, e por que Pedro estava acrescentando aqui, né? Colocando: Senhor, é 7 vezes que eu devo perdoar os meus irmãos, né? Pedindo uma confirmação a Deus. Pedro tinha algumas razões por que ele estava fazendo isso. Se a gente for olhar dentro da normalidade, a gente vai perceber que Pedro, na verdade, estava querendo fazer média. Pedro estava aqui querendo dizer para Jesus que ele é um cara muito generoso. Por quê? Porque você lê lá em Amós capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 13, capítulo 2, 1, 4 e 6, você vai ver que os rabinos, eles ensinavam que deveriam perdoar 3 vezes. E na 4ª vez, aí podia dar sentença. Então, para os rabinos, a maioria dos rabinos, eles diziam: não, olha, 3 vezes se você perdoou, tá em bom tamanho, né? Não deixe acontecer a 4ª vez, não. 3 vezes seguido você vai e perdoa, mas na 4ª você agora resolve o problema de outra forma. Aí Pedro vem com essa história agora, multiplicando, dando uma de melhor do que os rabinos, né? Multiplicando isso, né? Não somente 3 vezes, mas colocou 2 vezes mais, né? 1 vez a mais, multiplicou isso. 3 vezes os rabinos diziam, ele falou: não, 7 vezes, colocou 1 vez a mais e ainda acrescentou mais 1. Diz: olha, eu sou bonzinho, eu além de ter acrescentado aqui mais 3 vezes, né? 6 vezes, vocês falam, os rabinos ensinam que somente 3 vezes, e que na 4ª vez não precisa ter compaixão, ter misericórdia. Então o que acontece? Eu não. 7 vezes, eu multiplico isso e ainda dou 1 de gorjeta. Você perdoa 6 vezes e na 7ª, até na 7ª vez, e pronto, tá bom, bacana. Que cara bacana, né? Que cara bom, generoso. Aí Jesus corta Pedro, porque Jesus conhece o coração de Pedro. Jesus sabe qual a intenção de Pedro. Às vezes nós somos assim, irmãos, a gente exagera, a gente quer dar uma de gostosão, né? A gente quer dar uma de santarrão. Eu perdoo, eu faço. Mas até para perdoar a gente tem que saber qual a intenção que eu estou indo para perdoar. Como que eu tenho que perdoar? Eu tenho certeza que Pedro podia perdoar 7 vezes aqui, mas a intenção dele não era perdão, era para
demonstrar que ele era um cara generoso, que ele era um cara muito bom, que os rabinos ensinavam que deveria ser apenas 3 vezes e que ele é superior aos rabinos, que ele ainda vai além, uma vez a mais, né, o dobro, ainda e acrescenta mais um perdão ainda para fechar com chave de ouro. Ai, Pedrinho, quantos Pedrinhos nós temos na face da terra que, na verdade, liberam o perdão ou quer dizer a forma de perdoar para se autopromover, para dizer que ele é generoso, que ele é, tá vendo como é que eu sou bom, tá vendo que eu sou um cara bacana, tá vendo que eu vou além, eu vou mais do que os rabinos ensinam. Não valia de nada essas 7 vezes de Pedro, porque Jesus sabia muito bem a intenção do coração deste homem, sabia que na verdade ele estava querendo aparecer, ele não estava preocupado no perdão em si, ele estava preocupado em dizer que Pedro era melhor do que os rabinos, que os rabinos não tinham paciência, que os rabinos eles não eram pessoas de Deus, né? Porque quem é de Deus anda mais uma milha, somente isso, né? A gente pega esse texto assim, não anda só mais uma milha. Se te pediu para andar 1000, anda 2000. Se te pediu uma túnica, dê 2. Querido, o dobro que Jesus está dizendo, esse negócio de que Pedro está dizendo aqui, tem duas coisas totalmente diferentes. Quando Jesus fala para andar mais uma milha, não está dizendo que você perdoa só o dobro, não, que você perdoa sempre. Independente disso, caminhe mais, ande mais, vai até quando puder ir, depender de você. E agora Pedro chega a esse generoso, eu até chamaria Pedro aqui o generoso. Quantos generosidade nós temos de Pedro aqui? Não valia por nada, porque aí Jesus agora começa a colocar ele no estreito. Jesus começa a apertar o parafuso. Jesus começou agora a dizer assim, tá, você está querendo ser bonzinho, Você está querendo dizer que os rabinos ali em Amós, capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 13, no capítulo 2, 1, 4 e 6, está dizendo que tem que perdoar só 3 vezes, e você está querendo dizer que você é melhor do que os rabinos? Está acrescentando aí mais o dobro e mais um de gorjeta? Então eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Aí Jesus responde isso aqui, dando um tapa na orelha de Pedro, né? É claro que não de um modo ilustrativo, né? Jesus começa a falar para ele assim, olha, por isso Jesus respondeu, não te digo que 7 vezes. Olha aqui, Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes. Ou seja, você vai na palavra do rabino, você vai na palavra de Pedro, ou você vai nos ensinamentos de Jesus. Essa é a ideia de hoje. Ou eu vou seguir os rabinos, que eu acho que está de bom tamanho, porque 3 vezes, o número 3, né, está perfeito, perdoei 3 vezes, está ótimo. Ou eu vou na ideia de Pedro, querendo dar uma de generoso, que eu sou um cara muito, muito generoso, que eu dou o dobro disso, porque os rabinos ensinam somente isso, mas eu vou mais além, eu cumpro aí o que Jesus já ensinou, ando mais uma milha. Ou eu vou na conversa de Jesus? Aí eu tenho que pensar, sabe, irmão? Sabe, minha irmã, eu tenho que pensar o seguinte, eu estou indo no ensinamento de quem? Eu estou na escola de discípulo de quem? Eu estou na escola de discípulo dos rabinos? Eu estou na escola de discípulos de Pedro? Eu estou na escola de discípulos de Jesus? Eu tenho que entender que Jesus, ele sabe que quando eu estou liberando esse perdão, eu estou querendo liberar esse perdão, e quais são as razões da liberação desse perdão, né? Como que eu tenho que perdoar? O que Jesus está dizendo aqui é o que perdoa, meu filho. Perdoa, o importante é perdoar, né? Perdoa, não espere chegar tantas vezes, né? Quantas vezes? Não. Mas já que você está querendo perdoar somente 7 vezes, então vamos fazer o seguinte, não perdoa somente 7 vezes, porque eu estou te dizendo, perdoa 70 vezes 7.
você vai multiplicar isso 490 vezes por dia? Claro que não. Jesus não estava colocando aqui um número exato, Jesus não estava dizendo isso. O que Jesus de fato está dizendo, você perdoa sempre. Perdoa todas as vezes que você tem que perdoar. Não importa quantas vezes. O importante é o perdão, o importante é como você vai perdoar também, né? É qual a intenção desse perdão, qual é o objetivo desse perdão. Esse perdão está saindo por quê? Esse perdão está saindo porque somente porque está escrito aqui que você tem que perdoar 3 vezes e pronto, acabou, que você tem um limite de perdão? É isso? E Jesus começa a dizer, não, Pedro fala, né, não vai mais além um pouco. E Jesus disse, não tem o além, não tem um limite, não tem um período, você perdoa sempre. O que Jesus está dizendo para eu e você é que nós devemos primeiro pedir perdão, é que o perdão seja liberado, porque o perdão que é liberado é um perdão que primeiro começa de dentro para fora. Não adianta simplesmente eu falar da boca, eu perdoo 7 vezes, 3 vezes, ou 70 vezes 7. O negócio é o seguinte, é qual a minha intenção, é o porquê que eu estou perdoando. E o que eu estou perdoando de fato? Eu tenho consciência do que eu estou fazendo? Eu já fiz uma análise, eu já fiz um diagnóstico e saber a causa, o que aconteceu e por que eu estou perdoando? Por que eu libero perdão? É porque eu sou generoso? É porque eu sou compassivo? É porque eu tenho um domínio próprio? É porque eu? Porque eu sou o cara? É porque eu sou a pessoa que quero demonstrar para todo mundo que eu sou um cara paciente, sou um cara tranquilo? É esse o objetivo? Então perdoa 70 vezes 7. Porque somente 7 vezes não é suficiente. Talvez para uns ou para alguns, 3 vezes seria suficiente, porque ele está perdoando totalmente. Ele está dizendo nas 3 vezes, olha, eu perdoei completamente. Esses 3 vezes que eu estou dizendo, eu não estou liberando a quarta vez para julgar ou para não perdoar. Eu estou dizendo assim, eu perdoei de todo o meu coração, todas as vezes. O que Jesus realmente está querendo dizer é isso. E o que o Pedro está dizendo é outra coisa. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que ele é um cara bacana. O que Pedro está querendo dizer para Jesus é o seguinte, olha, Jesus, eu sou convertido. Você sabe por que eu sou convertido? Porque é o seguinte, aí ele entra nessa bagunça psicológica, né? Nesse aparecimento, nessa ideia, querendo aparecer para Jesus, querendo falar muito mais algo do que perdoar 7 vezes. O que ele queria dizer para Jesus é muito mais do que isso. Ele queria dizer para Jesus que ele realmente, ó Jesus, tá vendo como é que eu estou te seguindo? Tá vendo que como eu sou um crente? Tá vendo que eu sou um crente? Tá vendo que eu sou um evangélico? Eu perdoo, olha quantas vezes. Aí Jesus fala, não, meu filho, você ainda não é. O evangelho não entrou em você. Você é um evangélico. Mas o evangelho não entrou em você. Porque quando o evangelho entra em você, que é as boas novas, você não tem limite no perdão. Você não precisa colocar aqui e nem precisa analisar se os rabinos ensinaram foi 3 vezes e se Pedro está falando aqui 7 vezes. E até o próprio Jesus está dizendo 70 vezes 7. Você já sabe que a sua vida aqui na terra é sempre perdão. É sempre perdoar, é sempre reconciliar, é sempre resolver o problema, é sempre doar, é oferecer, é sempre dizer para o teu irmão, meu irmão, o mais importante é você que é importante na minha vida. Mateus capítulo 5, versículo 7 fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. É isso que Jesus está ensinando, seja misericordioso. Você sabe por que você é misericordioso? Sabe por que você libera o perdão? Sabe por que você perdoa? É porque Jesus está sempre te perdoando as suas pisadas nas bolas. Jesus está sempre
perdoando os seus pecados. Toda vez, todo momento que você peca, você vai a Cristo, Ele te perdoou. Na verdade, quando você disse, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador, e realmente o seu coração entrou Jesus, né? Você entendeu que Jesus é o Cristo. Esse Cristo entrou dentro de você, você sabe que o perdão é liberado a todos os momentos. Pode ser que tem momento que você tenha dificuldade de enxergar, pode ser que tenha momento que você tenha dificuldade de resolver por causa do calor, por causa da poeira, por causa da agitação, por causa da cegueira, por causa da mente fechada, que às vezes nós ficamos cegos por causa das situações. Eu até entendo isso, que às vezes a gente tem que realmente dar um tempo para a poeira baixar, para a gente abaixar tudo que está atrapalhando a gente a liberar o perdão. A gente tem que se concentrar em Jesus e falar, Senhor, eu sou um pecador, eu sou miserável, Senhor, eu não presto. Eu peco tanto contra o Senhor. Quando você olha para dentro de você, quando você se enxerga quem é você, aí você passa a não colocar limites no seu perdão. Aí você não vai querer ter média com Jesus. Aí você não vai querer aparecer para os outros como um cara bacana. Simplesmente o cara bacana, mas o coração não é bacana. A sua boca é bacana, você às vezes até um ótimo ator. Você é um ator excelente, né? A gente às vezes faz isso. A gente quer dar uma de ator, de atriz, né? E quer atuar para que os outros olhem nós e falem, olha, estou gostando de ver fulano de tal. Eu não suportaria isso. A gente não faz nada para os outros. A gente não faz para ter aplausos. Quando a gente libera o perdão, a gente está liberando o perdão porque a gente sabe a conta que Cristo pagou por nós. A gente tem consciência de como também eu peco, eu erro e eu vou a Jesus Cristo e Ele disse para mim, os seus pecados foram perdoados do passado, do presente e do futuro. Ou seja, quando você me aceitou como seu único e suficiente Salvador, quando você entendeu que eu sou o Cristo, e quando eu morri ali na cruz e disse assim, tetelestai, está consumado, está pago. Tetelestai, está pago a sua dívida está paga. Ninguém agora pode te cobrar mais nada, nem agora, nem no presente e nem no futuro. Ninguém, porque quando eu paguei essa dívida, eu não somente depositei a conta que você devia, mas eu depositei de todos os seus pecados futuros. Quando você tem esse entendimento, quando você tem essa mente aberta de entender, você não quer dar uma de Pedro generoso. Você é de fato generoso. Você não quer apenas apresentar, você não quer apenas fantasiar, você não quer agir como um ator. Você quer de fato perdoar porque você compreendeu de fato que o Cristo, Ele pagou todas as suas dívidas. Tetelestai, está consumado, está pago. Toda vez que o diabo, o inimigo e outras pessoas querem te condenar, ele olha para uma folha e aquela folha está escrita assim, tetelestai. Eu acho interessante isso, que eu queria falar um pouco, é quando o condenado, ele estava ali, era o condenado e ali colocava uma folha na porta, na cruz ou em qualquer lugar ali, dizendo para ele ali, entregava uma folha para ele dizendo, ele é condenado, tá aí. Todo mundo via essa folha ali, na porta da casa dele, né? Todo mundo via a dívida que ele devia. Quando o juiz dava um perdão, aí colocava lá, carimbava, pá, ele está livre.
Aí o rapaz andava com aquele documento igual hoje. Aquelas pessoas que foram condenadas e quando o juiz agora ele paga a sua pena, ele anda com um documento, ele anda com uma folha dizendo ali naquele documento que já pagou a dívida, já foi perdoado, já foi julgado, já foi resolvido, que ele não deve mais nada. Quando algum policial, alguma pessoa quer pegar esse ex-bandido, né, essa pessoa, fala, olha, você roubou ali, você foi preso, ele mostra aquela folha dizendo, não, cara, eu fui solto, olha aqui, ó, eu não sei o nome que fala aquela folha, né, mas eu sei que tem um documento, eu sei que existe um documento, porque eu já vi pessoas falarem sobre isso. Não pesquisei ainda, mas sei que algumas pessoas já fizeram isso e já falaram isso comigo. A coisa que eu quero dizer para você é que como eu devo perdoar é quando eu ando com esta folha dizendo que o meu pecado era para ser não perdoado, mas o Cristo, ele pagou essa dívida por mim, ele resolveu o meu problema e ele disse para mim assim, Márcio Fernandes, fica tranquilo, Márcio Fernandes, sossega o teu coração, se caso você pecar, porque você vai pecar, lembre que tem um advogado junto ao Pai e eu sou esse seu advogado, eu estou intercedendo por você, eu estou dizendo para todos que querem cobrar a sua dívida que eu já paguei todas. Não somente esta dívida que você deve, mas todas que você irá fazer ainda, porque você ainda irá fazer várias dívidas, ou você vai ou irá pecar várias vezes, e todas as vezes que você pecar, está perdoado. Aí Pedro vem com essa historinha. Pedro vem com essa, querendo fazer média para Jesus. Pedro vem querendo dar uma de bonzinho, de um generoso. Pedro vem agora querendo aparecer. Aí Jesus que conhece o coração, meu querido, aí Jesus fala, não, Pedro, você está equivocado. Você está equivocado, Pedro, porque você está dizendo que os rabinos estão errados porque eles falaram que deveriam perdoar 3 vezes e você agora está dizendo que é generoso, você perdoa o dobro e mais um, mas eu te digo que você deve perdoar muito mais do que isso. Olha, Pedro, Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, isso aqui é um fantástico, isso aqui é maravilhoso. 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Ou seja, todas as vezes, todo momento que te pedir perdão, ou todo momento libere perdão, libera o perdão, ou seja, o perdão está em você, está para você liberar. É como Jesus está dizendo assim, olha, enche a tua alma, enche o teu corpo de perdão, né? Enche a tua mente de perdão, enche o teu coração de perdão, né? Não deixa faltar perdão dentro de você. Perdoar 3 vezes apenas é muito pouco para você, o seu coração. Você ter apenas 7 vezes para perdoar é muito pouco. Enche o teu coração de perdão, enche a tua alma de perdão, porque o amor de Deus é tão grande que Ele encheu o coração. O Pai nos amou de uma forma tão gigante, tão grande, que Ele encheu o coração de perdão para nós. Imagine você se Jesus não tivesse nos perdoado. E até hoje, até nesse momento, quando a gente falha com Ele, quando a gente erra com Ele, quantas vezes, só para lembrar você, quantas vezes você obedece, fala que vai obedecer a Jesus e não obedece? Quantas vezes você prometeu a ser fiel a Ele e você não é? Quantas vezes você prometeu a cumprir com o ID e você não foi? Quantas vezes você prometeu a estar fazendo algo para Cristo, demonstrando que Ele é o Cristo para os demais e você não tem feito isso? Então, meus queridos, o que Jesus está dizendo, se enche de coração, o seu coração de perdão, ou seja você o perdoador sempre.
Não importa o que os outros façam com você, perdoa, 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 e não tem limite no perdão. Não importa o que o outro vai fazer com você, não importa quantas vezes irá essa pessoa pecar contra você, mas perdoa como eu estou te perdoando. É a oração do Pai Nosso. Você pode entender, meu querido, que é bem-aventurados os misericordiosos, é que alcançarão a misericórdia. É isso mesmo. Que eu tenha misericórdia do meu irmão que não está conseguindo deixar de pecar contra mim ou contra outras coisas. É que eu tenha compaixão, como Cristo teve compaixão de mim e tem compaixão de nós, como Ele sempre teve e tem compaixão de nós, que nós possamos liberar esse perdão. Olha, eu acho interessante quando você passa a entender esses objetivos desse perdão. Você passa a falar para Jesus, você passa a dizer para Jesus: olha, Jesus, realmente eu não estou nem aí, sabe quantas vezes, eu não quero nem contar. É isso que Jesus está dizendo, não precisa contar, perdoa sempre, perdoa sempre, perdoa muitas vezes. Olha o que diz aqui, palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, sobre o que viu a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Aqui diz o versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo para eu ler para vocês, porque eu falei de Amós aqui, não li. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz assim: assim diz o Senhor, é Deus que fala, né? Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois trilharam Gileade com trilhos de ferro. Olha aqui o versículo 6, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregar a Edom. Olha o versículo 9, olha como Jesus está perdoando, como Deus perdoa. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, por 4 não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Irmão traindo o irmão aqui, né? O versículo 13, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos amonitas, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para ampliar o seu território. Olha que coisa, capítulo 2, versículo 1, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Moabe, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-lo a cinzas. Versículo 4 do capítulo 2, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram os seus estatutos, mas se deixaram enganar por suas ilusões, atrás das quais seus pais andaram. O versículo 6, para terminar aqui, de Amós, que eu estou lendo, capítulo 2, versículo 6, olha que interessante. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, pela 4ª retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Olha que coisa, né? Transgressão de Damasco, transgressão de Gaza, transgressão de Tiro, transgressão de Edom, transgressão de Moabe, transgressão de Judá e transgressão de Israel. Olha, todo o povo transgredindo, e cada um aqui tinha um tipo de transgressão, até a transgressão até de vender algum, trocar por sandálias. Querido, como nós somos ruins, como nós somos pecadores, como nós somos miseráveis, como nós fazemos os outros pecarem, como nós pecamos. E às vezes a gente não está aí, né, não querendo, assim diz o Senhor. Querido, é o Senhor. O Senhor está dizendo, falou em Amós,
né? Os rabinos que pegaram isso e começaram a traduzir 3 vezes, né? São 3 vezes perdão. O quarto não precisa mais. Aí Pedro querendo fazer média, não, 7 vezes, né, Senhor? O dobro que os rabinos disseram, mais um. Eu dou mais um de gorjeta, de gruja, né? Como diz lá os mineiros, de gruja, né? De gorjeta. E Jesus fala para ele, olha, como Jesus, eu tenho que andar com Jesus, porque eu estou na escola de discípulo de Jesus. Eu estou na escola de discípulo de Jesus. Aí Jesus fala assim, olha como Jesus disse. Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tenha limite de perdoar. Perdoa todas as vezes. Assim como eu te perdoei, perdoa também o teu próximo, perdoa o teu irmão. Querido, você já parou para pensar se Jesus falar para você, eu vou te perdoar, Márcio, somente 7 vezes? Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se Jesus tivesse falado igual Pedro, eu já estava no inferno. Se Jesus tivesse falado igual Pedro, eu já estava condenado. Não somente eu, mas você também já estaria condenado. Se Jesus falasse, olha, eu vou te perdoar somente 7 vezes durante o dia. Ou se nós pegássemos aqui essa palavra na íntegra, como aqui em Amós, só 3 vezes. Querido, nós já estávamos condenados. Já não tínhamos salvação, porque quantas vezes nós pecamos durante o dia? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não tenha limites. Não fique contando, irmão, já pecou tantas vezes. Não conta. Não fique contando, porque à medida que você medir, você vai ser medido. Não faça isso. Não entra nessa paranoia, não entra nessa loucura. Não fica, 1, 2, perdoei 3 vezes, perdoei 4 vezes, já perdoei várias vezes, agora não perdoo mais, é ele para lá, eu para cá. Não é assim. Não faça isso, não permita isso dentro de você. Não permita isso dentro de você, pelo amor de Deus. Não permita isso dentro de você, porque quando você diz para o teu irmão, é ele para lá e eu para cá, já pensou se Jesus também falar isso para você? Olha, é você para lá e eu para cá. A partir de agora é o seguinte, é você para lá e eu para cá. Da mesma forma que você está tratando o seu irmão, eu vou tratar você também. Então, se você não está tendo paciência de perdoar, eu te perdoo sempre, e você não tem condições de perdoar porque você acha que é melhor, né? Você acha que é bacana, nós vamos contar agora, logo depois dos versículos abaixo, que nós vamos contar uma parábola, você vai ver o valor que é aqui, né, no próximo vídeo, que você vai entender melhor esse texto que eu estou dizendo para você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, querido, você tem que ser uma mina, uma fonte de perdão. Você tem que ser uma fonte de perdão. Você tem que perdoar todas as vezes que for necessário. Não importa o que o teu irmão ou a tua irmã vai fazer, mas libere o perdão. Libere o perdão porque você é um cristão, porque você serve e anda, você está na escola de Jesus, você anda com Deus, você anda com Cristo, você tem a mente de Cristo, você entenda o que Cristo fez com você e faz com você. Então, por favor, libera o perdão. Aprende a perdoar. Não fique contando quantas vezes. Perdoa e perdoa. Pronto, e acabou. Perdoa, mas perdoa mesmo. Porque perdoar é deixar para lá e falar, meu irmão, olha, o mais importante é o perdão, vamos lá. Né? Estou dizendo que você vai esquecer, não, de maneira alguma. Você não vai ter, você não tem nenhum problema de mente, não. Você vai lembrar, mas você não vai mastigar, engolir isso. Você não vai sentir dor quando você lembrar do que os outros fez com você. Porque perdão é isso, é que quando você lembra do que o outro fez com você, não te machuca mais, não te dói mais, você não se joga mais na cara de ninguém. Perdoa. Você está na escola de discípulo. E na escola de discípulos, aqui você aprende a perdoar sempre. Não 7 vezes, não 3 vezes, não como Pedro 7 vezes para fazer média. Não 70 vezes 7, porque não foi isso que Jesus disse. Ele disse perdoa sempre. Seja uma fonte de perdão, porque assim eu sou uma fonte de perdão para você também. Que Deus te abençoe. Você está na escola de discípulo. E nessa escola de discípulo você aprende um pouco mais. Fique na paz. Perdão.